Salve, pessoal! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Eu estou aqui neste vídeo para falar um pouquinho com vocês sobre caráter metálico. O caráter metálico, ele é mais uma propriedade periódica, era uma das poucas que eu ainda não tinha falado aqui no nosso canal. Então, hoje o vídeo é dedicado a este tema. Vamos falar do caráter metálico. Para isso, vamos entender um pouquinho melhor uma tabela que eu coloquei aqui para vocês. Aqui eu coloquei uma tabela periódica. Nessa tabela periódica é possível observar que a gente tem uma divisão dos elementos da tabela periódica. A gente pode agrupar esses elementos dessa tabela periódica por características. E uma delas é a questão de ser ou não um metal. Então veja, a gente tem aqui os metais, os metalóides e os não metais. Os não metais são esses que estão aqui do lado direito, mais para a parte superior. Então todos que estão em verdinho aqui, eles são os não metais. E em amarelo a gente tem os metais. Percebam que esses metais, eles representam cerca de 3/4 dos elementos da tabela periódica. Eles são maioria, né? Eles que estão ali dominando o pedaço ali da tabela periódica. Na verdade, quanto mais um elemento exibe as propriedades físicas e químicas de metais, maior é o seu caráter metálico. Ok, professora, mas quais são essas propriedades físicas e químicas? Na verdade, os metais eles têm algumas características, né, ou propriedades físicas e químicas, como eles são brilhantes, maleáveis, dúctil, eles conduzem calor, eles conduzem eletricidade. Então, eles possuem algumas características bem específicas. E quanto melhor condutor ele for, maior o caráter metálico. Quanto maior a sua maleabilidade, quanto mais brilhante ele for, ou seja, quanto mais ele possuir essas características ou essas propriedades físicas e químicas, maior é o seu caráter metálico. Agora vamos entender isso na tabela periódica, porque na tabela periódica a gente consegue observar o quê? Que o aumento do caráter metálico vai de cima para baixo e da direita para a esquerda. É muito simplista a gente ficar pensando só da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Só que é o seguinte, os metais, eles tendem a perder elétrons, eles tendem a formar íons positivos, ou seja, eles tendem a ser oxidados, porque eles perdem esses elétrons e eles são oxidados, ou seja, eles passam de metal e viram íons. Essa é uma tendência geral dos metais. Então, gente, pensa só. Qual é a outra propriedade periódica que a gente já viu que fala dessa questão de perda de elétrons? É a energia de ionização, certo? A energia de ionização é energia suficiente para a gente arrancar um elétron de uma espécie no seu estado gasoso. Então, vamos pensar o seguinte: quanto mais fácil for eu tirar um elétron, ou seja, quanto menos força eu fizer, menor é a energia de ionização, porque a energia de ionização é a energia necessária para que eu arranque. Se eu precisar fazer muita força para arrancar um elétron, ele tem o quê? Alta energia de ionização. Agora, vamos fazer aí um parênteses. Se é fácil tirar um elétron, ele perde um elétron com facilidade, não é? O que são os metais? Eles não tendem a perder elétrons, então quanto mais fácil for perder um elétron, maior é o caráter metálico desse elemento. Então percebam, a energia de ionização, quanto mais fácil for arrancar um elétron, menor é a energia de ionização, ou seja, eu preciso colocar menos energia para arrancar. E quanto mais fácil for para arrancar um elétron, maior é o caráter metálico. Então, energia de ionização e caráter metálico são o quê? Inversamente proporcionais, né? Quanto menor a energia de ionização, menos eu preciso de energia para retirar um elétron, ou seja, mais fácil de tirar um elétron, maior o caráter metálico. E vice-versa. Então, se você observar, por exemplo, uma tabela onde mostra onde aumenta a energia de ionização, onde diminui, você vai ver que, no geral, você tem um aumento da energia de ionização da esquerda para a direita e de baixo para cima, ou seja, vai ser o contrário do caráter metálico. Vamos colocar um exemplo aqui para a gente entender um pouco melhor isso?
Eu separei aqui um exemplo para que eu consiga resolver com vocês e que vocês consigam entender melhor esse assunto. Porém, antes de demonstrar esse exemplo, eu gostaria de mostrar para vocês essa referência, que é Química, a Ciência Central, que é um livro do Brown. Quando eu vou abordar propriedades periódicas nas minhas aulas, eu gosto muito de utilizar esta referência, porque eu acho ela bem didática quando se trata de propriedades periódicas. Inclusive, se você quiser adquirir esse livro, eu já deixei até o link aí na descrição. Se você quiser ver um pouquinho mais sobre a estrutura dele, deixei o link aí na descrição, beleza? E aproveitando, né, não se esqueça, gente, dá um like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal, porque o objetivo desse canal é ajudar vocês, é melhorar o ensino de química nesse país. Então, se você tem alguns amiguinhos ali que também têm dificuldade em química, compartilha esse vídeo ou esse canal com esse seu amigo para que eu consiga ajudar outras pessoas também, beleza? Para vocês conseguirem entender melhor esse assunto, eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Considerando os elementos enxofre, laurêncio e rutênio, qual seria a ordem crescente de caráter metálico? Se eu estou falando em ordem crescente, eu tenho que ir do que tem o menor caráter metálico para o que tem o maior caráter metálico. Agora, se a gente só observar na tabela, tá mais fácil, né? Porque, veja, o enxofre está aqui na família 6A. Aqui, nos metais de transição, eu tenho o rutênio e eu tenho aqui, por último, o laurêncio. Agora, a gente já sabe que o aumento do caráter metálico vai da esquerda para a direita e de cima para baixo. O que está mais à esquerda, o que está mais embaixo é o laurêncio, ou seja, ele é o que tem o maior caráter metálico. Quem tem um caráter mediano aqui é o rutênio, porque está um pouquinho mais para cima da tabela e está bem no meio da tabela, né? Então ele tem um caráter metálico intermediário. E aquele que tem o menor caráter metálico é o enxofre. Agora tá fácil aí, né? Porque eu sei que o enxofre tem menor caráter metálico porque ele está mais para cima da tabela e porque ele está mais à direita. Então aqui seria a ordem, né? Enxofre menor do que rutênio, que é menor do que o laurêncio. Agora, vamos imaginar que você não tem essa tabela. Você só tem, por exemplo, o número atômico. Se você fizer a distribuição eletrônica desses elementos, você vai descobrir que, fazendo aqui do enxofre, por exemplo, você vai perceber que ele possui 3 níveis, ou seja, 3 camadas. E lá no seu último nível, lá na última camada, na camada mais externa, ele possui 6 elétrons. Já se você fizer a distribuição do rutênio, você vai observar que ele possui 5 níveis, ou seja, ele possui 5 camadas, e lá no seu nível mais externo, na camada mais externa, ele vai possuir 2 elétrons. E já o laurêncio, ele tem o quê? 7 níveis de valência, ou seja, ele possui 7 camadas, e lá na sua camada mais externa, ele também possui 2 elétrons. Agora, percebam, você fez toda a distribuição, viu que no enxofre você chegou até a camada 3, depois não tem mais para preencher. Aí você fez toda a distribuição do rutênio, viu que ele chega até a 5ª camada e fez toda a distribuição do laurêncio e viu que ele chega até a 7ª camada. Aliás, se você tem dúvida quanto à distribuição eletrônica, assista a esses 2 vídeos que ele te facilita muito a fazer a distribuição eletrônica, inclusive via tabela periódica. Se eu tenho um elemento com 3 níveis, então você concorda que o elétron mais externo, ele está mais próximo do núcleo do que aquele que tem 5 níveis? Por quê? Porque ele já está mais distante do núcleo. Do mesmo jeito que o laurêncio possui 7 níveis, então o elétron está mais distante do núcleo. Veja, é o núcleo do átomo que atrai esses elétrons, né? Porque os prótons estão no núcleo e atraem esses elétrons. Então, se eu tenho a atração pelo núcleo, quanto mais longe do núcleo, menor a atração. Então, mais fácil de eu tirar elétrons, certo? Então, se é mais fácil eu tirar elétrons, o que acontece? Significa que o laurêncio com 7 níveis, como é muito mais fácil de eu tirar elétrons porque está mais distante do núcleo, significa que ele tem a menor energia de ionização. Por isso, o maior caráter metálico. Por quê? Porque é mais fácil de tirar elétrons, é mais fácil ele ser oxidado, é mais fácil
ele sair de metal e virar íon, de perder elétrons, de virar um cátion ou um íon positivo. Já o rutênio, como ele tem 5 níveis, então entre os 3 ele vai possuir uma energia de ionização intermediária, porque é mais difícil eu tirar elétron do 5º nível do que do 7º, porém é mais fácil eu tirar elétron do 5º nível, da 5ª camada, do que da 3ª. Então ele vai ter uma energia de ionização intermediária, assim como o seu caráter metálico vai ser intermediário. Agora, com 3 níveis já está bem mais próximo do núcleo, certo? Bem mais difícil de tirar elétrons. Então, se é bem mais difícil de tirar elétrons, maior é a energia de ionização. Assim como é menor o caráter metálico. Então, veja que você também pode fazer essa associação, mesmo que você não tenha uma tabela periódica para poder fazer essa análise. Deixe aí nos comentários se você realmente aprendeu e se você quer que faça outros vídeos a respeito desse tema. Combinado? Até o próximo vídeo.